No âmbito do direito penal, os princípios estruturantes funcionam como limites éticos, políticos e jurídicos ao poder punitivo do Estado, impedindo que a pena se transforme em instrumento arbitrário de controle social e assegurando que a intervenção estatal ocorra apenas quando estritamente necessária à proteção de bens jurídicos relevantes. O princípio da legalidade, sintetizado na fórmula clássica nullum crimen, nulla poena sine lege, estabelece que não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, o que significa que somente o poder legislativo pode criar tipos penais e prever sanções, vedando incriminações por costume, analogia prejudicial ao réu ou interpretações extensivas que ampliem o alcance da punição. Trata-se do mais importante freio contra o autoritarismo penal. Diretamente relacionado a ele está o princípio da anterioridade, segundo o qual a lei penal deve existir antes da prática do fato, para que possa produzir efeitos incriminadores, garantindo previsibilidade e segurança jurídica ao cidadão, que precisa saber previamente quais condutas são proibidas e quais consequências podem decorrer de sua violação, impedindo retroatividade penal mais gravosa e reforçando a confiança no ordenamento jurídico. Já o princípio da intervenção mínima afirma que o direito penal deve atuar como ultima ratio, isto é, somente quando os demais ramos do direito forem insuficientes para proteger adequadamente o bem jurídico ameaçado, evitando a banalização da pena e o uso excessivo do sistema penal como resposta automática a conflitos sociais que poderiam ser resolvidos por vias administrativas, civis ou políticas públicas mais eficazes. Em estreita conexão com esse raciocínio, encontra-se o princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão a bem jurídico relevante, afastando a legitimidade de incriminações baseadas apenas em juízos morais abstratos ou reprovações simbólicas do comportamento humano, pois o direito penal não existe para punir ideias, intenções isoladas ou modos de vida, mas sim condutas efetivamente lesivas à convivência social. O princípio da culpabilidade, por sua vez, determina que ninguém pode ser punido sem que haja responsabilidade subjetiva pelo fato praticado, exigindo dolo ou culpa e afastando a responsabilidade penal objetiva, além de impor que a pena seja proporcional à reprovabilidade da conduta e à capacidade concreta do agente de agir de modo diverso, o que significa reconhecer o indivíduo como sujeito moral e não como mero objeto da repressão estatal. O princípio da humanidade da pena representa uma conquista civilizatória fundamental ao estabelecer que nenhuma sanção penal pode violar a dignidade da pessoa humana, vedando penas cruéis, degradantes, desumanas ou desproporcionais, e orientando o sistema penal para finalidades compatíveis com a reintegração social e o respeito aos direitos fundamentais, ainda que se trate de pessoas condenadas por crimes graves, pois a dignidade não se perde com a prática do delito. Por fim, o princípio da individualização da pena assegura que a sanção seja ajustada às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais do agente, impedindo punições padronizadas e automáticas e exigindo que o julgador considere fatores como culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e consequências do crime, tanto na fase legislativa quanto na judicial e na executória da pena, garantindo que a resposta estatal seja proporcional, justa e racional. Em conjunto, esses princípios formam um verdadeiro sistema de contenção do poder punitivo, transformando o direito penal de instrumento de força em mecanismo de proteção da liberdade, da dignidade humana e da segurança jurídica dentro de um Estado comprometido com valores democráticos.